Antes de nós estudarmos sobre o sistema cerebral, funcionamento, que eu vou falar um pouquinho aqui, para que haja aprendizagem, é necessário que tenha emoção, motivação, atenção, plasticidade cerebral e memória. Então, hoje nessa live, nós vamos falar um pouco sobre a emoção, sobre a motivação, sobre a atenção, um pouco sobre a plasticidade cerebral e um pouco sobre a memória. Então, esses 5 itens são os fatores principais, de acordo com a neurociência, para que haja uma aprendizagem efetiva. Então, para que haja uma aprendizagem efetiva, dependemos da emoção. O que a emoção faz na nossa vida, né? Na vida da criança? A emoção, ela interfere no processo de retenção da informação. Então, se a criança está lá na sala de aula, ou está no consultório psicopedagógico, qualquer lugar que seja, se não houver emoção, não vai haver aprendizagem também, né? Porque a aprendizagem ela tem que acontecer de uma maneira lúdica, instantânea, uma maneira feliz. Ninguém vai aprender se não estiver bem emocionalmente também. Se o professor que está ensinando não estiver bem emocionalmente, como que ele vai estar passando a emoção daquele ensino? Por exemplo, ensinando ali a geometria para a criança, pode estar ensinando a parte geométrica, né? Através de desenhos, através de gravuras, através de vídeos, transformar a aula mais dinâmica, pedir para a criança ajudar a construir uma figura geométrica, usar os instrumentos corretos para construir uma figura geométrica, porque se não houver emoção, não haverá retenção da informação no sistema cerebral dessa criança. E o segundo item é a motivação. Depois eu vou falar, gente, vou citar alguns teóricos, eles vão falar um pouquinho de 3 teóricos, eu vou citar aqui, que é o Piaget, Vygotsky e Ausubel. Então, os 3... eu vou falar um pouquinho dos 3, uma frase de cada autor, tá? Essa live que eu tô preparando de hoje, eu peguei um resumo da revista Nova Escola, do site da revista Nova Escola, e eu achei muito interessante. Na hora que eu tava pesquisando, tava preparando um curso, e aí eu achei esse conteúdo, eu achei muito interessante para estar passando em forma de live para vocês, tá? E se alguém que também ainda não começou a dar live, oi, Socorro, a minha amiga Socorro. Se alguém aqui não começou a dar live e tem interesse de dar live, eu ajudo, pode me procurar, eu deixo meu WhatsApp para vocês, meu e-mail, pode me procurar que eu ajudo e tento ajudar vocês, tá bom? Então, Socorro, tudo bem, Socorro? Continuando, né, a aula de hoje. Então, para que haja aprendizagem, a criança precisa de ter emoção, motivação, atenção, plasticidade cerebral e, por último, memória. Falando um resuminho de cada aqui, a emoção interfere no processo da retenção da informação, tá? É preciso também ter motivação para que a criança aprenda. Como, gente, que a criança vai ficar numa sala de aula ali, se o professor não tiver motivação para ensinar, a criança também não vai ter motivação para aprender. Então, nós, professores, nós temos assim uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Nós estamos ali para ensinar. Imagina agora, depois dessa pandemia, eu fico pensando muito nos meus alunos. Por quê? Porque eles estão em casa e às vezes não está tendo um trabalho tão efetivo com os pais em relação à aprendizagem. E aí, quando eles voltarem para a sala de aula, que eu não sei que mês que nós vamos voltar, se vai ser julho, agosto, para que haja a criança tem que estar sentindo emoção ao aprender. É muito importante, tá? E a atenção também é fundamental para a aprendizagem. Por exemplo, vocês estão agora aqui assistindo essa live. Para que vocês possam aprender, para que esse conteúdo esteja assimilado no seu cérebro, você precisa ter atenção no que eu estou falando. Se você não tiver atenção no que eu estou falando, estiver fazendo outra coisa junto com essa live, a atenção vai ficar dispersa. Então, a atenção é muito importante também no processo neurocientífico, neurológico da criança.
E também o cérebro, nosso cérebro, ele se modifica em contato com o nosso meio ambiente, com o meio durante toda a vida, desde ali do nascimento do bebê até morrer, gente. O nosso cérebro, ele vai se modificando. E essa modificação, ela vem o quê? Através do aprender, do ouvir, dos nossos órgãos sensoriais, né? Então, a formação da nossa memória, ela é mais efetiva quando uma nova informação é associada a um conhecimento prévio. Então, sempre vou buscar, em tudo que eu vou aprender, sempre vou buscar alguma coisa do meu conhecimento prévio, conforme Vygotsky fala, né? Então, sempre eu vou buscar na minha memória alguma coisa que eu aprendi no processo anterior. O bebezinho, ele começa a falar uma palavrinha, começa a falar mamã, papá. E aí, quando ele quer falar a palavra papai ou mamãe, ele vai buscar lá o que ele aprendeu do seu processo cerebral, da primeira sílaba que ele falou, que ele percebeu que mamãe, a gente não vai falar só mãe na vida inteira, ou papá na vida toda, e aí ele vai formando no sistema cerebral novas palavras, novas conexões, novas sinapses, até ele conseguir falar a palavra mamãe, depois ir para frases, e já está conseguindo solicitar o que ele quer. Então, a nossa memória é mais efetiva quando uma nova informação é associada a um conhecimento prévio, o que eu já aprendi anteriormente. Nós sabemos, por exemplo, né, com base em evidências neurocientíficas, que há uma correlação em um ambiente rico e o aumento das sinapses. Então, o que é a sinapse? São conexões entre as células cerebrais. Que aí seria uma outra aula explicando bem detalhadamente como que ocorre a sinapse. Então, mas quem define mesmo a aprendizagem da criança é o meio ambiente estimulante para cada tipo de aprendizado. Então, se a criança ela está ali na sala de aula, está na sua casa, se é uma família que lê todo dia para aquela criança uma história diferente, compartilha, pede para a criança falar, né, o que ela entendeu daquela historinha. O que acontece? Ela vai cada vez mais formando novas conexões cerebrais. Então, o meio ambiente que é o estimulante para cada tipo de aprendizado. Tanto na escola, tanto em casa, na igreja, qualquer lugar que a criança esteja, né? E nós precisamos o quê? Realizar intervenções para intensificar essa aprendizagem. Então, a aprendizagem da criança ela vai ser intensificada através de modelos de intervenções, né? E como que o aluno irá reagir? Oi, Inês, tudo bem? O pessoal que está entrando. E como que a criança irá reagir a novas intervenções? Como? E a neurociência, pessoal, não fornece estratégia de ensino. A neurociência ela vai o quê? Vai explicar qual que é o funcionamento do nosso sistema cerebral para que a criança aprenda com mais facilidade. Mas as estratégias de ensino, isso é parte do pedagogo. É o pedagogo, é o psicopedagogo, eles que vão elaborar estratégias de ensino para que a criança venha o quê? Ter atenção na sua aula, ter emoção, ter atenção, ter a motivação, para que a criança ela desenvolva a sua plasticidade cerebral e também para que ela se desenvolva a sua memória. Então, ao professor cabe o quê? Alimentar-se das informações que surgem, né? Buscamos fontes seguras, nós precisamos buscar fontes seguras e não acreditar em fórmulas para a sala de aula criada sem embasamento científico. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de alfabetização. Se vocês, se vocês observar, não sei se você observou, um comercial que está passando do MEC na TV. Está falando assim, para os professores estarem fazendo as inscrições para o curso, né, Tempo de Aprender do MEC, baseados em modelos e novos conhecimentos científicos. Então, quem está fazendo esse curso, eu estou fazendo, comecei a fazer, né, preciso terminar. Então, o que é esse baseamento em novos conhecimentos científicos? Que
que baseada em conhecimento científico, a alfabetização, é importante que a alfabetização ela seja baseada, ensinada dentro da proposta que tenha a consciência fonológica. E nesse curso ele explica desde o primeiro passo ali para trabalhar a consciência fonológica da criança, que é o ouvir primeiro, né? Depois bater palmas para cada sílaba. Há várias técnicas que estamos falando, e falar o som das letras, que não é uma prática, infelizmente não é uma prática que está no nosso país. Ensinar os sons das letras, geralmente são os fonoaudiólogos que ensinam os sons das letras, e todo professor deveria ensinar o nome das letras do alfabeto, mas ensinar também os sons de cada letra. Então, o que é esse conhecimento científico? É você ter um conhecimento teórico para alfabetizar o seu aluno. Né? Não alfabetizar por alfabetizar, catando atividades aleatórias da internet. Alfabetizar dentro do conceito teórico, científico. Né? Então a neurociência, ela mostra que o desenvolvimento do cérebro, ele decorre da integração entre o corpo e o meio social. O educador precisa potencializar essa interação por parte das crianças. Isso é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês que estão aí me ouvindo, vocês estão gostando do assunto? Tá bem claro para vocês? Então tá, gente, dá um joinha aí, fala alguma coisa, escreve alguma coisa, né, que não tem como ouvir vocês. Mas, então eu vou falar um pouquinho agora sobre algumas conclusões neurocientíficas ligadas à aprendizagem, né? O que grandes teóricos dizem a respeito desses temas, né? E refletir sobre a relação deles com a prática da sala de aula. Ai, tá gostando, Cleonice? Ai, que bom. Porque assim, gente, se vocês estiverem gostando da live, que hoje eu tava tão desanimada, assim, de dar essa live hoje, sabe? Eu pensei, ai meu Deus, será que o pessoal vai assistir a minha live? Será que o pessoal vai gostar? Será que eu vou falar direitinho? Será que o pessoal vai entender o que eu tô falando? Então, quando vocês dão um retorno, né? Aí é motivo, porque, gente, é tantos assuntos, é tanta coisa que eu tenho de assunto, de coisa interessante que eu vou lendo em livros. Aí eu vou lendo, assim, um assunto. Aí você, isso aqui dá uma live bacana. Aí eu vou lendo outro assunto, que live bacana que vai dar essa também. Aí eu me motiva a querer cada vez mais ensinar, sabe? E a live, eu acho que é uma maneira de ajudar você também, que queira um dia dar uma live, ajudar a gente a estar construindo o nosso conhecimento cada vez melhor, ou o meu conhecimento, né? Então, eu gosto, né? Eu gosto de ensinar, gosto de passar aquilo que eu aprendo. Então, gente, baseado, né, em alguns autores aqui da educação. Aí, Roberta falou para não desanimar. Que legal, Roberta. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de 5 conclusões neurocientíficas ligadas à aprendizagem, tá bom? O que grandes teóricos dizem a respeito desses temas e refletir sobre a relação deles com a sua prática na sala de aula, tá? Então, assim, eu sei que vocês são psicopedagogos, são professores, então seria legal se a gente fizesse uma reflexão aqui também. Nossa, que legal. Tô falando de maneira... Eu tenho mania de falar muito rápido, viu, gente? Eu disparo a falar, falo tão rápido, que às vezes a pessoa... Mas eu sou meio acelerada, sabe? Então, vamos falar então. Vamos voltando pra live, né? Então, assim, primeira coisa, né? Nós vamos falar sobre a emoção. Ó, gravem bem esses 5 princípios, tá? Para que haja aprendizagem dentro do conhecimento neurocientífico, precisa de haver emoção, motivação, atenção, plasticidade cerebral e memória, tá? Se vocês quiserem, eu posso salvar em forma de e-book, bem bonitinho, com gravuras, bem bacana, eu posso estar salvando e eu mando no e-mail de vocês, se vocês quiserem, ou no WhatsApp, vocês veem, tá? Eu mando para vocês, não custa nada mandar, tá bom? Então, a emoção, ela vai interferir no processo de retenção da informação. Quanto mais emoção, tá, contenha determinado evento, mais ele será gravado no cérebro. Gente, eu no começo do ano, eu participei lá da Associação de Dislexia do Estado de São Paulo, eu conheci a Alessandra Seabra. Gente, como foi emocionante para mim, sabe? Eu nem piscava de ver a Alessandra Seabra dar aula,
sabe? E todos os bambambãs ali da parte da consciência fonológica ensina, né? A importância da consciência fonológica na alfabetização, estava lendo o curso. Então, assim, eu tive muita emoção, muita emoção. Gente, anota meu WhatsApp aí, que aí eu faço o e-book e mando pro WhatsApp pra vocês, tá bom? É 988980279. Eu mando pra vocês esse e-book, eu faço um e-book bem bonitinho. Vou colocar aqui, deixa eu ver se dá pra escrever. Ai, não sei, eu não consigo escrever aqui não. Mas qualquer coisa pede pra mim, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a emoção. Então, eu senti tanta emoção, gente, ali no curso. E eu fiquei, nós ficávamos das 7 da manhã às 6 da tarde estudando. E eu nem vi o tempo passar. Eu amo estudar, gente. E aí, eu deixei meu marido, aluguei lá um lugar para eu ficar. E eu fiquei de segunda a sábado lá no curso. E aí, agora em julho, ia ter o segundo módulo, né? Para trabalhar a dislexia com a criança. Então, para mim, eu tinha muita emoção para aprender, sabe? Então, porque as aulas eram sensacionais, motivantes. Então, a sua aula também tem que ser motivante. O seu atendimento psicopedagógico tem que ser motivante. Você tem que encontrar ali a maneira que você vai ensinar seu aluno com emoção. E outra, gente, tem que ter muito elogio. Eu acho assim, o método ABA, né? Então, o método ABA é a base de trocas. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, a motivação, né? Então, é a base de troca de alguma coisa que a criança vai querer aprender aquele determinado conteúdo. Então, por quê? Então, é uma motivação para a criança. Então, e aí a gente tem o quê? Dar joinha, muito bem, você conseguiu, você consegue, e tá usando palavras positivas para que haja emoção no sistema cerebral dessa criança ali, tá? Então, já falei, né? Então, vamos falar um pouquinho da emoção para Piaget, que eu falei para vocês, né? Que eu ia falar esse conteúdo baseado na neurociência e nos teóricos da educação. Então, para o psicólogo Piaget, né? Ele valoriza o termo afetividade. Para que haja emoção, precisa ter o quê? A afetividade, tá? Em vez de emoção, e diz que ela influencia positiva ou negativamente, né, nos processos de aprendizagem, acelerando ou atrasando o desenvolvimento intelectual. Então, assim, gente, se a criança sentir retraída, vamos supor, tá fazendo uma atividade matemática, e aí ela pede ajuda do professor, e o professor não dá bola para essa criança, por exemplo, eu sou bloqueada para desenhar. Eu não consigo desenhar, gente. Eu tenho um bloqueio para desenhar, ainda mais se eu desenhar perto de uma pessoa. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu comigo no meu primeiro ou quinto ano, não sei, eu não lembro, sabe? Que me desmotivou a desenhar. Então, assim, se você, ou o professor, bloquear a emoção daquela criança em aprender, ela vai ficar bloqueada por muitos anos e aí precisa fazer até tratamento psicológico para poder desbloquear, né? Então, a afetividade ela é muito importante Oi, Edelaine, seja bem-vinda, Andréia. Então, para Piaget, né? Então, e para Vygotsky, para compreender o funcionamento cognitivo, a razão ou inteligência, né? É preciso entender o aspecto emocional. Então, você precisa entender um pouco, a gente precisa estudar um pouco sobre Daniel Goleman, por exemplo, né? Ele fala muito sobre a inteligência emocional. Né? Então, Augusto Cury, seria muito interessante se nós lêssemos esses livros, para quê? Para que a gente pudesse compreender melhor a importância desse aspecto emocional na vida do ser humano. Então, para Vygotsky, os dois processos são uma unidade, tanto a razão como a inteligência, né? O afeto interfere na cognição e vice-versa. A própria motivação para aprender está associada a uma base afetiva. Então, gente, a emoção tem muito a ver com a afetividade também. Então, você precisa ensinar a criança com emoção e também com carinho, com amor, com afeto, né? Se você não está bem naquele dia para dar aula, por exemplo, então você tem que deixar seus problemas em casa. Você brigou com seu marido, sua esposa, seu filho, alguma coisa aconteceu, você precisa deixar seus problemas em casa. E quando você põe o pé na sala de aula para dar aula, você precisa ter emoção para ensinar. Você precisa estar feliz ali para ensinar. Você precisa de cativar seus alunos, principalmente, gente, as criançadinhas que vão para o primeiro ano. Eu penso muito nas crianças que vão para o primeiro ano, porque para elas é difícil sair lá da pré-escola, onde é tudo mais livre, mais solto. De repente ela vai para o primeiro ano, que é tudo mais sistemático.
Então, é um bloqueio emocional muito grande se o professor não tiver um jogo de cintura e tá alfabetizando essas crianças através do lúdico, através de cantigas, parlendas, consciência fonológica, brincadeiras com a consciência fonológica, mandar soletrar a palavra gato, por exemplo, né? Falar o nome das letras, gato, depois falar o nome de cada, depois o som de cada letra. É muito importante. Eu vou pedir para a criança soletrar também, e aí falando os sons das letrinhas, mostrando imagem, associar a imagem com a palavra, isso é muito importante. E para Vallon, o pesquisador defende que a pessoa é resultado da integração entre afetividade, cognição e movimento. Para Vallon, são esses 3 princípios. O que é conquistado em um desses conjuntos interfere no demais. Então, se a criança não tiver afetividade, ela não vai ter cognição. Ela não vai ter vontade de se movimentar, de tentar fazer outras atividades. Então, precisa de ter emoção. Então, por meio do afetivo, das emoções, né, do sentimento, das paixões, sinaliza como o mundo inteiro, interno e externo, nos afeta. Para Vallon, que estudou a afetividade, geneticamente, os acontecimentos à nossa volta estimulam tanto os movimentos do corpo quanto a afetividade mental, interferindo no seu desenvolvimento. Então, vamos ver o que a Cleonice falou. A educação deveria ter um trabalho intermediário para as crianças. Sim, né? Eu falo, principalmente ali no primeiro ano, gente, criançadinha primeiro ano, eu trabalho em escola. Apesar que a escola que eu trabalho é bem legal, assim, no começo do ano, que eles recebem essas crianças, toda a escola, o restante do segundo, terceiro, quarto até o quinto ano, eles fazem um corredor ali, fica um pouco de criança cada lado, para receberem as crianças do primeiro ano. Então a criança pelo menos já vai ser, os pais, né, já vai se sentir feliz ali, a criança já vai se sentir recebida naquela escola, né. Que eu não concordo muito desse sistema, né, das crianças sentarem enfileirar, um atrás do outro, não fazer grupo. E para os professores é difícil fazer grupo, sabe por quê? Porque o primeiro ano funciona à tarde e o 6º ano funciona de manhã. No 6º ano não trabalha com grupo, primeiro ano vai trabalhar com grupo, tem que fazer as carteiras todos os dias, manchar, né? O grupinho todos os dias. Então eu acho que é isso que tá meio errado, sabe? Então eu acho que devia ser sala primeiro ano de manhã, pelo menos o primeiro ano, né? Devia ter uma sala primeiro ano de manhã, primeiro ano à tarde, a mesma sala. Devia mudar o sistema. E essa sala fosse uma sala com cadeiras e carteiras circulares, como na pré-escola, né? E aí a criança ia acostumar com o ambiente, o novo ambiente escolar, e depois no segundo ano aí começaria a sentar já em fileirinha, um atrás do outro, tudo, né? Então, assim, quais são as implicações na educação, né? No caso, nesse aspecto da emoção. Então, o professor, ao observar as emoções dos estudantes, eles podem ter pistas como o meio escolar os afeta. Se está instigando emocionalmente ou causando apatia por ser desestimulante. Dessa forma, né, o professor consegue reverter um quadro negativo que não favorece a aprendizagem. Então você, professor, está lá numa sala de aula com 30 crianças. Essas crianças não vão ser emocionalmente iguais. Cada criança, uma criança é diferente da outra. Então se você perceber que essa criança está triste, não está bem, ou então que ela não aprende, alguma coisa está sendo afetada nessa criança. Ou ela não está aprendendo porque ela está com algum problema, que é outra live que eu falei sobre as dificuldades da aprendizagem. A criança, quando apresenta dificuldade de aprendizagem, ela pode não estar aprendendo. Por quê? Porque alguma coisa no emocional dela está comprometido. Ou a separação dos pais, ou briga com a mãe, né? Ou alguém morreu da família, alguma coisa aconteceu, ou então ela não consegue aprender e aí ela consegue ficar emocionalmente travada. Então o professor, com carinho, com afetividade, ele pode estar conseguindo conquistar essa criança, né? E trabalhar a emoção da criança. Agora vamos falar um pouco sobre a motivação, tá? Então a motivação também é necessária, tá? Para a criança aprenda. Da mesma forma que a gente tem fome,
né? Não aprendemos a comer sem sede, não aprendemos a beber água sem motivação, não conseguimos aprender. Então, a partir do momento que eu tenho sede, aí tem lá, o bebezinho tá lá, né, engatinhando, tá aprendendo a falar as primeiras palavras, e ele vai apontar lá pro filtro de água para a mãe pegar água para ele, né? Então, ele tá tendo uma motivação para pedir água, o que é? A sede que ele tá sentindo naquele momento. Ou a fome que ele tá sentindo, ele vai chorar porque tá sentindo fome. Então, assim, os estudos comprovam que no nosso cérebro existe um sistema dedicado à motivação e à recompensa, tá? Quando o sujeito é afetado positivamente por algo, a região responsável pelos centros de prazer produz uma substância chamada dopamina. Então, a ativação desses centros gera bem-estar, que mobiliza a atenção. Então, assim, ó, para você ver como uma coisa está ligada à outra, né? Para que a criança tá ali, precisa ter emoção e motivação para aprender. E quando ela tem a emoção, vai ativar o que no cérebro dela? Vai ativar a atenção. A motivação mobiliza a atenção da pessoa e reforça o comportamento dela em relação ao objeto que a afetou, seja positivamente ou negativamente. A neurologista, eu vou agora falar de uma neurologista, que eu sou fã dela, que é a Suzana Herculiano. Ela escreveu um livro que se chama assim, Fique de Bem com Seu Cérebro. No Mercado Livre, achei esse livro por R$9, viu, gente? Se alguém tiver interesse. Explica que tarefas muito difíceis desmotivam e deixam o cérebro frustrado, sem obter prazer do sistema de recompensa. Por isso, são abandonadas, o que também ocorre com as fáceis. Então, assim, se a tarefa para aquela criança está muito difícil, ela não vai ter nem a emoção e nem a motivação para ela aprender. Ela vai desistir. Aí ela vai ficar na carteira dela lá desenhando, riscando, fazendo outra coisa, ou atrapalhando a aula. Por quê? Porque ela não está tendo motivação, não está tendo emoção. A tarefa está difícil para ela. Então, o que acontece? Alguma coisa está acontecendo com essa criança. Aí o professor tem o quê? Averiguar o que está acontecendo. Então, a motivação para Piaget, vamos falar um pouquinho agora da motivação para Piaget. Para Piaget, é a procura por respostas, quando a pessoa está diante de uma situação que ainda não consegue resolver. Então, você está aprendendo lá, né, um conceito matemático. Então, você não consegue resolver essa situação, problema. Então, você tem que ter o quê? A motivação para procurar entender como é que faz a resolução desse problema matemático. Ou você vai pesquisar no YouTube aquela resolução do problema, vamos supor, expressões numéricas, né? Para as crianças do 5º ano é bem complicado expressões numéricas, porque tem a regra de sinais, tem que saber as regrinhas de sinais, tem que saber o que vem primeiro, se é a multiplicação, se é a divisão, se é a subtração. Então, a criança, tá muito difícil para ela pode desistir. Aí o professor tem que fazer o quê? Ele tem que estar ali motivando essa criança, dizendo que ela consegue, explicando do mais simples primeiro, depois ir para o mais difícil. Porque a criança não vai aprender expressão numérica já de 6 linhas, 7 linhas, tem expressão numérica que dá 10 linhas, né, para resolver. Porque eu lembro quando eu resolvi a expressão numérica, era uma linha para cada conta, eu gostava de fazer assim. A criança ia começar primeiro aprendendo o mais fácil, para depois ir para o mais difícil, para que o seu cérebro, ele tenha o quê? Ele tenha motivação para aprender. Então, para Piaget, a aprendizagem ocorre na relação entre o que ela sabe, entre o que a criança sabe e o que o meio físico social lhe oferece. Então, vamos supor, a criança está no 1º ano, ela vai aprender os conceitos básicos ali da matemática. Vai aprender a contar, vai aprender os nomes dos números, umas continhas. Vai aprender a situação do problema bem simples, mas é legal ensinar tudo através do concreto. Vai ensinar ali uma divisãozinha, leva palitinho de sorvete, leva frutas, essas frutinhas de mentirinha, ou então plastifica, ensina no concreto para a criança venha aprender com mais facilidade. Então, a criança ela vai ter motivação também através de desafios, porque sem desafios não há por que buscar soluções. Então, para mim, gente, pensando que é fácil, para mim é um desafio vir aqui dar essa live para vocês, entendeu? Para mim é desafiante. E o desafio, a motivação de querer ensinar, você que está aí do outro lado da tela, essa motivação que
com que faz com que eu pense em outros temas para estar podendo ensinar, podendo passar para vocês, tá bom? Então, e para Vygotsky, a cognição, em relação à motivação, a cognição tem origem na motivação. Olha para você ver. Tá vendo como que uma coisa acompanha a outra? Mas ela não brota espontaneamente. Como se existissem algumas crianças com vontade e naturalmente motivadas. Essa motivação ela tem que ter uma pessoa lá do outro lado motivando. O pai, a criança começa a andar, por exemplo, o pai ali, ele fica ansioso para que o seu filho ande. Eu lembro quando meu filho começou a andar, né? Então eu fico ali tentando, motivando, ficando um pouquinho mais longe para que ele venha, né, até nos meus braços, para que ele ande, dê os primeiros passinhos, depois dá os primeiros passinhos, aí vai embora, né? Então, aí não quer parar mais de andar. Então, a motivação depende de um outro ser, uma outra pessoa, para que também motive, para que essa pessoa também tenha vontade de realizar algo. Então, para o Vygotsky, esse impulso para agir em direção a algo é também culturalmente modulado. Então, se a criança está lá no meio ambiente, em que ninguém lê, ninguém estuda, né? Não pega um livro para estar lendo, não pega um livro para estar estudando. É um ambiente que não tem estudo. A pessoa chega e fica o tempo todo na TV, assistindo novelas, por exemplo. Então, você acha que criança... O que está observando? Aí eu vejo aqui por mim, né? Meus filhos sempre me viram estudando. Sempre me viram com livros, estudando, e faculdade, mais curso que a gente vai fazer. Aí o que acontece? O meu filho, ele está prestando vestibular para medicina, então ele fica das 7 da manhã às 9 da noite estudando. Ele tem uma motivação para aprender, uma emoção para aprender, uma motivação que quer passar o vestibular para medicina. Então, essa vontade que ele tem de passar no vestibular faz com que ele estude das 7 da manhã às 9 da noite. Nesse momento, ele está estudando. E aí, no cursinho que ele está pagando, tem as aulas online. Graças a Deus, ele estava preparado para isso, né? Então, tem as aulas online, os professores já estão acostumados a dar o cursinho. Ele tem também formato online, então ele não está deixando de estudar. Então, é uma motivação. E o que acontece? É o meio ambiente dele, que ele cresceu, de estar vendo a mãe, né, o tempo todo estudando, e ele fez com que ele também fosse motivado para estudar. É um exemplo que eu estou dando aqui, né, gente? Então, o sujeito aprende, tá, a direcioná-lo para aquilo que quer, por exemplo, como estudar. E meu filho é assim, sabe? Ele detesta que seja interrompido. Ele é tão focado que ele tem o horário dele certinho para tomar o café dele. Por exemplo, o café do meu filho é 4 horas da tarde todo dia. Por isso que eu não posso dar live às 4 horas da tarde. Porque eu sei que eu tenho que fazer o café, preparar o café dele e tal, para ele tomar o café, para poder, para ficar motivado, né? Um pouco mais depois do café, para continuar os estudos. E para Ausubel, tá? Essa disposição está diretamente relacionada às emoções sucintas pelo contexto. Pela perspectiva de Ausubel, o prazer, mais do que estar em situação de ensino ou de mediação, pode fazer parte do próprio ato de aprender. Então, para ele, trata-se da sensação boa que a pessoa tem quando se percebe que é capaz de explicar certo fenômeno ou de vencer um desafio usando apenas o que já sabe. Com isso, acaba motivando para continuar aprendendo sobre o tema. Então, se a criança lá, a professora está ensinando, por exemplo, sobre alguma coisa sobre biologia, né? Sobre a evolução dos seres humanos, alguma coisa, o que acontece? Aquela criança, se eles ensinar essa matéria, esse conteúdo com emoção, se o professor ensinar esse conteúdo com emoção, essa criança vai ter a motivação de buscar mais ainda sobre esse conteúdo, querer buscar em outros lugares, no YouTube, no documentário, de querer ampliar o seu conhecimento. Eu acho que precisa muito, nosso ensino, nossa educação precisa muito, gente, da parte da emoção e da motivação. Porque muitas crianças chegam em casa, guardam a mochila, não tem vontade de pegar o caderno para aprender. Então, acho que isso pega um pouco, né? Aí, como eu falei, então, para que haja aprendizagem, é necessário ter a emoção, que nós já falamos aqui, a motivação, e agora nós vamos para a atenção, tá? Então, a atenção é fundamental para a percepção e para a aprendizagem. Pesquisas comportamentais
né, e neurofisiológicas mostram que o sistema nervoso central só processa aquilo que está atento, tá? Então vocês, por exemplo, vocês vão aprender um pouco comigo hoje se vocês estiverem atentos ao que eu estou falando, tá? É comprovado que se o desvio, vamos supor, tá lá ensinando, e se houver um desvio de atenção, esse desvio de atenção é significativo. A aquisição de habilidade e a memorização sofre prejuízo. Então, se a criança não tiver atenção, vai ser mais difícil dela memorizar esse conteúdo. E para a atenção para Piaget, de acordo com o psicólogo, né, prestamos atenção porque entendemos, ou seja, porque o que está sendo apresentado tem significado e representa uma novidade. Então, igual eu falei, quando o professor ele ensina com emoção, a criança vai ter o quê? Vai ter a motivação, e essa motivação vai gerar o quê? A atenção para aprender algo novo. Então, de acordo com Piaget, se há um desafio, e se for possível estabelecer uma relação entre esse elemento novo e o que ele já sabe, a atenção é despertada. Oi, Cleane, tudo bem? Então, vamos, o que vocês estão achando da live? Quem está desde o comecinho, tá pegando? Sobre a importância da emoção, da motivação, da atenção para que a criança venha aprender. E para Ausubel, a nossa mente é seletiva. Para ele, só reconhecemos os fenômenos que acontecem, né, em nossa volta, aquilo que o nosso conhecimento prévio permite perceber. Olha a importância dos conhecimentos prévios. Né? Então a criança ela vai buscando ali, conforme a criança o bebezinho vai crescendo, ela vai buscando o que ela aprendeu anteriormente com a sua mãe ou com o sua própria, porque a criança ela aprende muito através dos órgãos sensoriais, né? Do tato, do visual, do olfato, né? Do paladar. Você pode ver que a criança tudo ela põe na boca. Tudo a criança quer pôr na boca. Por quê? Porque aquele momento é a fase que Freud fala, né? A fase anal, aquela fase que a criança quer colocar tudo na boca, tudo experimentar. Então a criança ela vai buscando esse conhecimento prévio e quando vai passando de um ano para o outro, a criança vai crescendo, esse conhecimento prévio ele vai estabelecendo na vida da criança e a criança vai buscando o conhecimento anterior e assimilando com os conhecimentos novos que ela vai aprendendo. Então, para o Ausubel, né, então não hesitamos, por exemplo, em interromper uma atividade quando sentimos um cheiro de fumaça no ambiente. Então, se você está sentindo um cheiro de fumaça, o seu cérebro já vai ser alertado que aquele ambiente está sendo um lugar perigoso e você precisa sair correndo. Por quê? Ou alguma coisa está queimando. Já é um conhecimento prévio que estava lá no seu cérebro que a gente vai chegando coisas novas, né? Então, por exemplo, né, conhecer padrões é fundamental para se dedicar e agir e aprender sobre o que importa. Então nós precisamos, né? A gente vai aprender aquilo que pra gente, que importa pra gente também. Né? E Vygotsky, quando ele fala da atenção, né, no decorrer do processo de desenvolvimento, a atenção passa a ser automática e dirigida, sendo que orientada de forma intencional e estreitamente relacionada com o pensamento. Ou seja, né, essa criança ela sofre influência dos símbolos de um meio cultural e acaba por orientá-la. A atenção e memória se desenvolve de modo interdependentemente num processo de progressiva intelectualização. Gente, olha, a pessoa pode estar no bairro mais pobre, mais simples, uma escola de barraco. Mas, olha, não sei, esses tempos eu vi uma reportagem de uma escola lá em Goiás, se eu não me engano, que ficou em um dos primeiros lugares na educação no nosso país. E aí a escola era um barraco. Só que o professor ele ensinava com emoção.
As crianças eram motivadas para aprender. Então não importa o lugar, não importa, importa que esse meio ambiente, que a criança seja o quê? Seja estimulado. Então, e quais são as implicações na educação em relação à atenção? Né? A falta de atenção não é sinônimo de indisciplina ou de interesse, tá? Por parte das crianças. Ela pode ser decorrente de um meio desestimulante ou de situações inadequadas à aprendizagem. Então, se a criança vai para a escola e aquele ambiente não está sendo estimulante, aquela criança vai querer aprender? Não vai. Por isso, por exemplo, né, eu estudo muito sobre a parte da dislexia, e vou falar mais uma vez aqui, por exemplo, quando eu assisti o filme de Walt Disney, e ele se tornou uma pessoa milionária, né? E na escola ele não tinha vontade de aprender. E ele ficava rabiscando, porque ele tinha dislexia e ninguém descobriu o problema dele. Por que ele não conseguia ler, né? Aí a professora baixava a carteira na mão dele. Imagina. Então, como a criança vai ser motivada para aprender? Um professor que bate a régua na mão da criança. Naquela época, né? Tô falando, hoje são já são outras dinâmicas que acontecem para a criança não ter motivação, como o professor ficar gritando o tempo todo na sala de aula, não preparar uma aula lúdica interessante, uma aula emotiva. Já basta para a criança não ter atenção e não ter motivação, né? E não ter também a emoção, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho, para evitar isso, o professor deve o quê? Focar na interação entre ele, o saber e o aluno, refletindo sobre as atividades propostas, tá? E modificando se necessário. Então, você está alfabetizando na turma. Eu sei que na turma muitos são espertos e vão aprender a ler muito rápido. Mas tem aqueles, gente, que parece um peixinho nadando no raso. Que o peixinho, quando nada no raso, ele nada devagarzinho, ele não consegue, né? Acompanhar os seus amigos, está nadando no fundo. Então, o que acontece? É como se fosse um peixinho nadando no raso. Aí essa criança precisa o quê? De uma motivação do professor para que ele venha aprender. Precisa de uma estratégia diferente, de um ensino diferente, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a plasticidade cerebral. O cérebro, nosso cérebro, ele se modifica em contato com o meio, né? Durante toda a vida. Gente, pode estar idoso lá, né? Então, ele vai se modificar também. Nosso cérebro não importa a nossa idade, ele sempre vai se modificar, tá? Então, esse meio ele precisa ser o quê? Estimulante. A interferência do meio ambiente no sistema nervoso causa o quê? Causa mudanças anatômicas e funcionais do nosso cérebro. Assim, a quantidade de neurônios e as conexões entre eles, que são as sinapses, tá? Mudam dependendo das experiências pelas quais nós passamos. Ou você passa, ou eu passo. Antes, acreditava-se que as sinapses elas eram formadas na infância e permaneciam imutáveis pelo resto da vida, mas há indícios que não é assim. Então, eu imprimi uma foto para mostrar para vocês. Acho que dá para vocês verem. Cadê a minha foto? Ó, vocês conseguem ver isso aqui? Estão conseguindo ver? Ali. Bebezinho. Aqui é a sinapse do bebezinho do nascimento. Olha como que tá, que a criança, acontece a sinapse dessa criança. Por quê? Porque ainda não... O bebezinho é porque é novinho, acabou, né, tem um mesinho ali, então ainda não tem, assim, a cognição cerebral, né? Então, acontece aqui, ó, um mês. Aí a mãe começa a falar com o bebê, começa a estimular, ele tá com fome, começa a chorar, e a mãe vai lá e abraça, ele sorri, e a mãe começa a sorrir pra criança também. Ué, cadê meu fone? Vocês estão escutando bem o que eu tô falando? Que agora que eu vi que o meu microfone tava ali embaixo. Olha só. Meu microfone tava aqui na parte de baixo, eu esqueci de colocar. Então, aqui, ó. Com um mesinho não vai haver sinapses mesmo, né? Porque ele não tá tendo a estimulação no meio ambiente. Aqui, quando a criança já tem o quê? Um mesinho. Olha pra você a diferença da sinapse quando ela nasceu para quando ela completou um mês. Por quê? Porque a mamãe, ela começa a conversar com o seu filho, tá? Começa a estimular.
A criança começa a olhar para todos os lados, começa a observar o meio ambiente, ela começa a saber quando é hora de comer, quando é hora de chorar para pedir mamadeira, quando faz cocô. Então, assim, vai acontecendo a sinapse, tá vendo? Aí aqui, quando a criança já tá com 6 meses, olha aqui, de um mês para 6 meses, como que já tá aumentando a sinapse dessa criança. E aqui, quando a criança tem 2 anos. Então, antigamente, até nos anos de 1980, os cientistas eles achavam que as sinapses permaneciam imutáveis para o resto da vida, que a criança nascia com as sinapses e aí ficava imutáveis. Não, gente, as sinapses, com a idade que mais acontece a sinapse é de 2 anos aos 6 anos de idade. Olha para vocês verem como que é importante essa fase no ensino da criança, da mãe estar estimulando essa criança em casa. Está lendo bastante com essa criança, mostrando história em quadrinhos, historinhas, gravuras, quebra-cabeça, né? Aqueles joguinhos de montar. Então a criança está ali, ó, um mêsinho, né? 6 meses já está na hora de começar a dar joguinhos, né? Aqueles joguinhos de encaixe para essa criança. Essa criança ela vai começando o quê? Vai acontecendo o quê? A estimulação cerebral vai acontecendo aqui e as sinapses vão se formando cada vez mais, ó. Tá? Aí depois as sinapses elas vão diminuindo. O boom da sinapse é aqui, na primeira infância, na fase pré-operatória de Piaget, na fase de desenvolvimento, né? Pré-operatória que Piaget fala, é a fase mais importante, a fase que mais acontece a sinapse. Tá legal, gente? Então, para que haja a sinapse, precisa ter o quê? A influência com o meio. Aqui, ó, eu peguei essa figura da internet, achei muito legal, porque tá falando aqui, o desenvolvimento do cérebro da primeira infância. As primeiras células cerebrais do seu bebê começam a se formar por volta de 7 semanas após a gravidez. Essas primeiras células já vão se formando no 7º mês de gravidez. E é na primeira infância que a criança é moldada enormemente pelas experiências e pelo ambiente em que se encontra. Olha a importância dessa primeira infância. Os primeiros anos são um período de rápido crescimento dos neurônios. Aos 3 anos de idade, a criança terá aproximadamente o dobro de número de sinapses no cérebro em relação ao nascimento. Quanto mais nova e incomum a experiência, mais afetividade ela vai gerar no cérebro e mais sinapses serão criadas para armazenar a sua experiência. Gostaram, gente? Olha, aí vocês procuram lá na internet essa foto aqui, ó. Aí o título é Desenvolvimento do Cérebro na Primeira Infância. E falando um pouquinho do nosso sistema cerebral, que é essa imagem aqui que vocês podem buscar na internet também, tá bem bacana? Tá, ainda não terminei a live, gente, só que tá acabando já. Então aqui, ó, nosso cérebro, ele é dividido em lóbulos frontais. Quando eu falo aqui do meu córtex pré-frontal, provavelmente, né, a área mais ativada do nosso cérebro é essa área aqui do córtex pré-frontal, né? Então, o córtex pré-frontal é o quê? Ela comanda, tá, a capacidade de raciocinar e de resolver problemas, que é essa parte aqui, do pré-frontal. Tá? Os neurônios envolvidos nas atividades que exigem concentração também estão localizados no córtex pré-frontal. Então, os neurônios da motivação, da concentração, tá aqui, certo? Aí depois nós temos o lóbulo parietal, tá? Que é essa parte de trás aqui. Responsável pelas sensações, linguagem e atenção. Eu não falei um pouquinho para vocês da atenção? Tá? E no lóbulo parietal, que é o verdinho aqui, ó. Aqui o córtex frontal, que é na frente do nosso cérebro, aqui, ó. Aí o parietal, que fica bem aqui. Depois vem o occipital, tá? Aí, então, no lóbulo parietal, aonde que é responsável por quê? Pela nossa atenção, sensações, nossas emoções, nossa linguagem, nossa atenção. E depois tem o nosso lóbulo occipital, que fica aqui atrás, tá? Onde processam os estímulos visuais. Ó, o nosso estímulo visual é processado aqui e é mandado para cá, né? É onde é captado, os nossos estímulos visuais são captados por onde? Pelos nossos olhos, que interpretam informações por meio de comparações, seleção e integração. Está ligado também à memória visual quando se lê um livro, por exemplo.
tá? Aí nós temos o nosso lóbulo temporal, ligado principalmente aos estímulos auditivos, mas também à linguagem e memória. E aí, onde fica, gente? Nós temos nosso cérebro dividido do lado esquerdo e lado direito. O lado direito comanda o nosso lado esquerdo e o lado esquerdo comanda o nosso lado direito. E nosso lado esquerdo do cérebro é o lado da nossa linguagem, da nossa fala, onde fica a área de Broca e a área de Wernicke. Então, essa área de Broca, se for afetada, você vai ter problemas na sua percepção visual. E a área de Wernicke, se for afetada, você cai um tombo, machuca, aí você não vai afetar a sua fala. Você não vai conseguir falar, você não vai conseguir construir uma frase, né? Usando os conceitos gramaticais, por quê? Porque a área de Wernicke, se for afetada, vai afetar a sua fala. E a área de Broca, se for afetada, vai afetar ali no sua compreensão visual das imagens, tá? Então, nós temos o hipocampo, tá? O hipocampo transforma as informações da memória de trabalho, que é aqui atrás, da memória de curto prazo, tá? Que é a memória para a memória de longo prazo, para aquilo que foi aprendido não seja esquecido rapidamente. Então, assim, nós temos a nossa memória de curto prazo, onde fica o hipocampo. Aí quando você assimila o conteúdo, essa memória de curto prazo, essa memória que está aqui no curto prazo, vai ser enviada para o seu córtex frontal, que é a memória de longo prazo. Aí você não esquece mais, como datilografar, andar de bicicleta, né? Vamos supor, eu aprendi eu aprendi que a nota de R$50, visualmente, eu sei que a nota de R$50 é a nota de R$50, a nota de R$5 é a nota de R$5, de R$100. Então, o que acontece? Por quê? Porque minha memória de curto prazo ali do hipocampo, essa informação foi mandada para o meu córtex cerebral, tá? E acontece, a informação ficou permanente, aí eu consigo reconhecer os valores do dinheiro, por exemplo. Para que isso acontecesse, eu tive que aprender ali na escola, meus pais ensinando, a estimulação do meio ambiente e tudo isso, tudo mais. E nós temos o cerebelo, que ele é chamado de pequeno cérebro, ele é responsável por quê? Pela nossa coordenação motora fina. Então, quando a criança, por exemplo, ela tem a disgrafia, alguma coisa está afetada no cerebelo dela, porque na hora de escrever as letras, ela não consegue, a parte visual do reconhecimento das letras, a coordenação motora fina dela é difícil para a criança. Então, o cerebelo, né, é o que comanda a nossa escrita, tá? O equilíbrio e a musculatura do todo o corpo. Sem ele é impossível fazer uma prova de vestibular, por exemplo, né? Então, falando um pouquinho do sistema cerebral. Aí nós vamos continuar a nossa live falando sobre a influência do meio para Vygotsky. Então, para Vygotsky, a cognição se constitui pelas pequenas experiências sociais. Essas pequenas experiências sociais, elas vão acontecendo desde os bebezinhos, né? Quando eu mostrei para vocês ali a formação das sinapses, tá? Então, a importância do ambiente nesse enfoque é muito fundamental. À medida que se aprende, a criança e seu cérebro também se desenvolve. O nosso cérebro ele vai se desenvolvendo de acordo conforme nós vamos crescendo. Então, a criança, conforme ela vai tendo lá 1 mês, 2 mesinhos, vai crescendo, o cérebro dela vai acompanhando também. A ideia é oposta à maturação, de acordo com a qual se deve aguardar que ela atinja uma prontidão para poder ensiná-la. Então, e para Vallon? Como que é essa influência do meio para Vallon? Né? Para Vallon, a relação complementar é recíproca entre os fatores orgânicos e socioculturais está presente em todas as análises. Tá? Para Vallon, a criança nasce com o seu equipamento biológico, mas vai se constituir no meio social, que tanto pode favorecer o seu desenvolvimento, como também não favorecer. Então, o meio social pode favorecer o desenvolvimento intelectual daquela criança, também como pode não favorecer. E para Piaget, o estímulo provoca certa resposta. É necessário que o indivíduo e seu organismo sejam capazes de fornecê-la. Por isso, não basta ter... Gente, vai acabar a live. Não deu tempo de dar todo o conteúdo, tá? Então, quais são as implicações da educação, né?
O aluno deve ser ativo em suas aprendizagens, mas cabe ao professor propor, orientar e oferecer condições para que ele exerça suas potencialidades. Aí nós ia falar um pouquinho sobre a memória. Ela é a mais efetiva na associação com um conhecimento já adquirido. Aí que não vai dar tempo de falar sobre a memória.